Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ayrton e hoje a gente vai apresentar nosso trabalho de álgebra linear sobre método de potência. Meu nome é Enzo. Meu nome é Letícia. Certo. O método de potência é um algoritmo interativo que a gente aqui está fazendo em Python, que é usado para encontrar alto-valor dominante, ou seja, o alto-valor de maior módulo de uma matriz quadrada e seu respectivo alto-vetor. Ele é útil em situações em que apenas o maior alto-valor é necessário, o que evita o cálculo de todos os alto-valores. Na prática, ele é muito utilizado em suas aplicações como PageRank, para classificar páginas web, compreensão e filtragem de imagem, engenharia e ciências computacionais para resolver sistemas de equações lineares. Bom, eu vou estar explicando aqui agora um pouco de como funciona o método. Bom, o método ele funciona assim, dentro de uma matriz A, n por n quadrática, que é diagonalizável. E a ideia é você achar o maior alto valor em módulo, que é o alto valor dominante, que nesse caso é o lambda 1, certo? Se a matriz é diagonalizável, existe uma base formada por n autovetores. Então, eu consigo escrever um vetor Q0 qualquer como combinação linear desses autovetores aqui. O que eu posso fazer eu posso falar que Q1 então vai ser A vezes Q0, ou seja, Q1 vai ser equivalente a A vezes o somatório da combinação linear, e eu posso passar A para dentro do somatório. Como xi é um autovetor, então A vezes xi vai ser igual a lambda i vezes xi. Então Q1 vai ser definido como somatório de alfa i lambda i xi, certo? Se eu fizer isso p vezes, ou seja, q elevado a p vai ser igual a elevado a p vezes q0, então q elevado a p vai ser igual ao somatório de ai vezes lambda i elevado a p vezes xi. Eu posso colocar o lambda i para fora do somatório e colocar ele como e colocar ele em evidência. Colocando ele em evidência, a gente vai ter que esse segundo termo aqui vai ter um lambda i dividido por lambda 1. Como lambda 1 ele é o dominante, tudo isso aqui elevado a p, conforme você aumenta o valor de p, esse termo aqui vai começar a tender para zero, então Q de p vai tender a lambda i elevado a p vezes alfa 1 vezes x1. Para a gente conseguir extrair o valor de lambda 1 elevado a p dessa equação aqui, a gente vai precisar usar o coeficiente de Rayleigh, que diz que numa equação de AV igual a lambda V, eu posso multiplicar ambos os lados por V de t e chegar que isso aqui vai ser escalar, que multiplicar lambda também vai ser escalar, então lambda vai ser dado por essa equação aqui. Aplicando isso no nosso problema, a gente vai ter que lambda 1 vai ser equivalente a q de p elevado a t vezes AQP dividido por q de p elevado a t vezes QP, sendo que AQP é equivalente a Q de P mais 1, então essa vai ser a equação para eu conseguir achar o valor de lambda. E o autovetor referente a esse alto valor aqui vai ser o próprio Q de P, porque o Q de P vai ser simplesmente o autovetor real multiplicado por constantes. Certo? Então, a implementação em código aqui, antes da gente ir para o código, a gente vai precisar também fazer uma normalização, que vai ser simplesmente pegar QP a cada iteração e dividir ele pela norma só para que não dê overflow no nosso programa. Então, inicialmente, eu começo na implementação uh, escolhendo um Q0 aleatório, como a gente viu que tanto faz quem que é o Q0. E para cada iteração, eu vou calcular o QI atual, ou seja, eu vou calcular o QP, vou normalizar ele, vou calcular o alto valor referente a ele, e eu vou verificar se o Q atual menos o Q anterior teve uma diferença menor do que a nossa tolerância. Caso ele tenha, a gente vai considerar que ele convergiu e a gente vai retornar todos os valores. Aqui eu vou estar mostrando alguns exemplos, como por exemplo, o primeiro, que vai ser a matriz A1, que tem alto valor 531, e o segundo vai ser a matriz A2, que tem 5.56, 2 e 1.4. Para a matriz A1, vou direto aqui para o gráfico, deu para ver que ela convergiu para o alto valor dominante 5 em aproximadamente 40 iterações, e que para a matriz A2 ela convergiu para o alto valor 5.56 em aproximadamente 20 iterações, certo? E aqui também a gente está vendo a convergência do autovetor de A1, né, que nesse caso convergiu para 100, que é um múltiplo também de 100, como esperado. A gente viu que a convergência depende dos valores de lambda, certo? Então, se lambda 1 for muito maior que todos os outros valores de lambda, você vai precisar de um valor de p menor. E se lambda 1 for valores parecidos aos outros lambdas, você vai precisar de um valor de p maior. A gente demonstra isso mostrando um exemplo aqui em A3, em que os valores de lambda são muito parecidos, como por exemplo 2 e 2 e 1.9. E ele só convergiu em aproximadamente 140 interações com a nossa tolerância, que é um valor muito maior do que 20 e poucos e 40 e poucos dos exemplos anteriores.
Agora você também tem o caso em que você tem dois lambdas em módulo iguais com sinais iguais, ou seja, 4 e 4 nesse caso. Você pode ver que ele demora 141 mil interações para convergir na nossa tolerância, e se você diminuir a tolerância, ele vai para menos iterações. Agora, para o caso em que você tem uma matriz com lambdas em módulos iguais, porém sinais diferentes, ele não vai chegar a convergir nunca, porque o 4 positivo está puxando para cima e o 4 negativo está puxando para baixo. Você pode resolver isso levando a matriz ao quadrado, achando, então, nesse caso, 16 e depois tirando a raiz quadrada de 16. Certo? Então, concluindo a convergência, o algoritmo ele é mais rápido quando os valores de lambdas estão mais distintos, e caso os valores de lambdas sejam em módulo iguais e diferentes em sinais, você vai ter que fazer análise sobre A quadrado. Agora a Letícia vai estar falando um pouco da complexidade do algoritmo. Bom, então em cada interação do método a complexidade vai ser de O de n ao quadrado, e a complexidade total vai ser de O de p de n ao quadrado para o método das potências, sendo p o número de iterações. Mas se a matriz for esparsa, a complexidade vai ser bem menor, por ter muitos elementos nulos na matriz. Então a complexidade vai ser de O de p de m, com m elementos não nulos, e p iterações. Agora, vamos fazer a comparação do nosso método com outro método conhecido, que é o método QR, usado pelo NumPy. Como explicado, o método da potência tem a complexidade de O de p de n ao quadrado para matrizes densas e de O de p de m para matrizes esparsas. Já o método QR tem complexidade de O de p de n ao cubo, sendo muito mais caro que o método das potências para matrizes grandes, mas é capaz de encontrar todos os autovalores e autovetores com alta precisão, independente da proximidade entre os autovalores. Assim, enquanto o método da potência se destaca em eficiência para matrizes grandes e com foco no maior autovalor, o método QR é uma solução mais abrangente para problemas em que se precisa de mais precisão ou de um resultado mais completo. Por fim, a gente pode concluir que o método das potências é uma ferramenta muito poderosa para analisar matrizes e encontrar o maior autovalor de forma eficiente. Com as nossas implementações e testes, a gente consegue destacar as vantagens e desvantagens dessa abordagem. Mostramos que ele não é tão eficiente em alguns casos específicos, mas ele é muito eficiente para matrizes grandes e esparsas, em que a necessidade é encontrar o alto valor dominante. E ele é um método também muito utilizado em diversas áreas atualmente, como computação, engenharia, mecânica. E um exemplo é o Google PageRank, em que o método é usado para definir as páginas mais relevantes para a busca. E o Google utiliza desse método para fazer essa ordenação. Então, o nosso trabalho é basicamente isso. Obrigada pela atenção.